Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corbano, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, onde hoje eu vou comentar com vocês a respeito de um torneio de One Piece TCG que eu joguei com meu time, né, na cidade de Esteio, aqui no Rio Grande do Sul. Mas antes de nós irmos para o conteúdo do vídeo propriamente dito, deixar aquele pedido de sempre para você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Agora vamos ver, então, como a gente se saiu nesse torneio que a gente foi jogar. Vem comigo. Bom, pessoal, a gente foi ah, daqui de Tapes, na cidade do Rio Grande do Sul, para Esteio. A gente jogou um torneio mensal da loja Epon Nerd, né? E lá, nesse torneio, tinham 16 jogadores, né? Tinham alguns decks melhorzinhos, né? Alguns decks bons e alguns decks off-meta, né? Mas não tão competitivos assim. Nesses decks está incluído o meu, né? Porque eu fui jogar de Belobet, né? Que era o deck que ninguém estava esperando. Inclusive, na hora que eu cheguei na loja, assim, ah, teve algumas pessoas que me perguntaram do que eu ia jogar, e eu falei que ia jogar de bet e deram risada, tá? Normal, né? Zoeira faz parte da brincadeira. Mas assim, aí a gente pagou a inscrição, fomos lá pro ambiente onde tinham as mesas onde iriam acontecer o torneio, né? Os torneios, né? Porque também tinha Yu-Gi-Oh!, também tinha pré-release de Magic, se não me engano, tinha de Pokémon também. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí, a, caiu o sorteio, né? E no primeiro, a primeira partida, eu abri perdendo, né? Eu tava jogando de Belobet e eu peguei um Red Purple Law, né? E depois, né, eu enfrentei o Gabriel, né, que depois ele acabou se consagrando campeão daquele torneio, né? Tirou o primeiro lugar, né, nesse torneio que era o torneio mensal da loja Apple Nerd. Ah, a partida até que foi bem disputada, né? Chegou num ponto em que ele tava com um board, né, um campo bem maior do que o meu, né? E eu consegui limpar boa parte dos personagens que ele tava. Limpar a mesa, né? Tirar. Remover boa parte dos personagens que ele tinha na mesa. Porém, eu só tinha uma carta de vida, né? E eu acabei deixando pra trás um último personagem, né? E aí, isso contabilizou, né? Que ele pudesse dar dois ataques quando o turno voltou pra ele, né? Com esse personagem que eu deixei pra trás e o líder, né? Que era o Lau. Ah, Eu optei, em vez de bater no personagem que ele estava virado, porque ele tinha atacado, eu optei em tentar dar um último dano no Lau, que se o meu dano passasse, eu ganharia a partida, mas ele conseguiu bloquear o meu ataque, descartou alguns counters, bloqueou o meu ataque, e aí eu não consegui segurar a volta. Então foi uma partida, assim, bem disputada. Não foi ah, vergonha nenhuma, vamos dizer assim, não foi ah, ter perdido essa partida, né? Mas o Gabriel, né, que foi o jogador que tava pilotando o Red Purple lá, me deu uma dica, né, que ele falou assim, pá, cara, se tu tivesse batido num personagem ali que tava, que eu não me recordo agora qual era o personagem, mas se eu tivesse batido no personagem virado, quando o turno voltasse pra ele, ele não teria dano letal, né? Ou seja, ele não teria personagem o suficiente pra me atacar até vencer o jogo. E de fato ele não estava errado, porque uh, eu tiraria um dos personagens dele, mesmo que ele botasse todos os dons e batesse com o líder, eu ainda tinha uma carta de vida, então eu receberia só um de dano e ainda ficaria com a vida zerada, ou seja, não teria o suficiente para receber o último hit. A não ser que ele baixasse algum bicho com com rush, mas era muito improvável que ele tivesse, mas por causa do deck que ele estava usando. Não que fosse impossível. Porém, depois pensando, eu analisei bastante essa dica que ele me deu e acabei utilizando essa dica que ele me deu nas outras partidas e funcionou muito bem. Só que naquela partida em específica que eu tava jogando contra ele, que foi a minha primeira partida no torneio, ele falou isso pra mim e depois eu comecei a pensar isso na viagem de volta. Eu tava pensando
E, de fato, eu não teria tomado dano letal dele naquela rodada. Mas se eu tivesse segurado aquele ataque, tipo, matado o último bicho, o último personagem que ele ficou na mesa, eu não tinha cartas na mão e aí eu ia depender só de uma compra. Eu não sei se eu conseguiria me defender com apenas uma carta, sabe? Então, uh, de fato, ele estava certo. Eu não perderia naquela rodada, nessa partida. Porém, né? Eu não sei se eu teria força suficiente para seguir jogando a partir do próximo turno, né? Porque uma hora acaba o gás. E foi o que aconteceu comigo. Eu tentei, na hora que eu vi que a coisa ia acabar, eu tentei finalizar o jogo e acabei não conseguindo passar o último ataque. E aí ele acabou ganhando de mim por causa disso. Né, pessoal? Então, essa foi a minha partida contra o Lau. Na minha segunda partida, né? Foi sorteado um cara que jogou comigo de Arlong. Eu admito pra vocês que faz muito pouco tempo que eu comecei a jogar ah, o One Piece TCG e eu não conhecia o Arlong. Pessoal, antes que vocês falem, mas ele aparece no desenho, ele aparece na série da Netflix. Não, pessoal, eu não assisti nem o desenho nem a série, tá? Então, assim, eu joguei contra o Arlong, tá? E contra o Arlong aconteceu umas coisas ah, meio que a cartada do destino, sabe? O bom e velho coração das cartas que a gente via no desenho do Yu-Gi-Oh! Que ele me deu alguns ataques na vida, mas ele foi tão azarado que todos os ataques que ele deu na vida trigou, né? E pra vocês que não sabem, né? Pra quem não tá acostumado a jogar com o deck de Belobet ou o deck de Revolutionary Army, né? Ele é um deck que depende muito do trigger na vida. E dessa vez ele trigou todas as cartas que ele bateu, né? Foi aí eu consegui agressivar essa partida muito mais. Isso fez com que eu tivesse uma vantagem muito grande contra ele. Teve vezes que ele baixou blocker e, se eu não me engano, blocker ou algum search que ele baixou que era um personagem mais fraquinho. Aí ele bateu na vida, trigou o Kuma entrou e matou o bicho dele. Então, né? Ele teve que baixar um Krieg, gastar o Krieg para poder tirar o Lindenberg e o Ivankov. Mas mesmo assim ele não teve volta depois, entendeu? Então foram algumas coisas que acabaram influenciando. Foi uma partida estranha no meu ponto de vista, porque eu não conhecia aquele deck. Ah, mas foi uma partida razoavelmente tranquila, né? Vocês vão perceber que as partidas desse torneio elas foram sorteadas, mas eu tive um pouquinho de sorte, assim, porque eu enfrentei alguns decks ah, que eu tinha boas chances de vencer, né? Mesmo não sendo garantido, e o Arlong foi um deles, né? Mas e contra o Lau? Não tinha chance de vencer? Tinha, mas as minhas chances eram bem pequenas, né? Então, essa foi a segunda partida que eu joguei contra o Arlong. Depois disso, chegamos na minha terceira partida, aonde eu enfrentei um deck de do Flamingo. E essa partida, o deck ele funcionou de uma maneira absurda, né? Com exceção da partida contra o Arlong, que foi a segunda, todas as outras eu comecei bricado. Mas nessa partida contra o do Flamingo aconteceram atrocidades e acho que esse cara deve estar sonhando comigo até hoje. Basicamente, ele baixou um stage ah, que travou meu campo. Basicamente, o que o stage fazia? Ele fazia com que personagens de custo 5 ou menor não desvirassem. Então ele ficava virando meus bichos e eu não conseguia usar meus bichos. Basicamente, ele bateu duas vezes na vida e quando ele bateu, ele revelou então a Kikunojo, né? Duas vezes a Kikunojo. As duas vezes que ele bateu na vida, ele tirou duas Kikunojo, as Kikunojo entraram no campo. Tá? Uma delas conseguiu bater, a outra ele virou por efeito, mas elas não desviraram, né? E esse stage dele, que dizia que os personagens de custo 5 ou menor não podem desvirar, ele fica em campo até o final do turno dele, quando ele tiver 10 dons. Quando ele tiver 10 dons, no final do turno, o estágio ele se autodestrói, levando junto com ele todos os personagens de custo 5 ou menor.
Aí, o que acontece? Ele até conseguiu desrampar alguns dons ali para manter o staging mais tempo em campo. Eu consegui baixar o Sabo do deck, que é um personagem de custo 6, se eu não me engano. Uh, e aí ele conseguiu tirar o Sabo, eu consegui baixar o segundo Sabo. Uh, mas na hora que ele não conseguiu desrampar esse dom aí e o stage estourou, ele levou consigo quase todo o campo dos dois lados, né? Do lado dele, eu acho que foi tudo. Do meu lado ficou o Sabo. Só que os personagens de custo 5 ou menor que eu tinha estavam inclusos neles as duas Kikunojo que tinham saído das cartas de vida. E aí ela tem um efeito que quando ela é nocauteada, ela cura 2. Então eu recuperei 2 de vida quando o estágio estourou. Eu até tinha um Ivankov e um Karazu nas cartas de vida remanescentes que não trigariam, mas ele não chegou nas duas últimas cartas de vida. Por quê? Primeiro trigou as duas, matou as duas que com nojo, curou 2 e esses 2 trigaram de novo. Então ele nunca chegou na terceira e na quarta carta de vida. Então acabou sendo uma 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 partida assim em que eu fui beneficiado, que eu posso dizer assim, eu fui favorecido por causa de uma carta do meu oponente, que foi o stage que ele lançou. Eu não me recordo o nome do stage, depois, se eu achar o nome do stage, eu boto aqui na tela para vocês. Uh, Depois disso, nós tivemos a minha quarta partida. A minha última partida, ela foi contra um deck de Reiju, tá? Não foram muitos decks de fatos top tier, né? Top competitivos. Mas esse deck da Reju me deu bastante trabalho. O cara que tava jogando de Reju, ele começou, né? Descendo a Reju, né? No primeiro turno, ele baixou a Reju pequena, já estourou ela para botar a grande, né? Que com dois dons tu consegue fazer isso. No segundo turno, ele botou mais dois dos bichos grandes. Então foi um deck que ele cresceu muito rápido, tá? E eu tava indo devagarzinho, tava baixando as betinhas, né? As bet de custo 1 para buscar carta, consegui buscar alguma coisa, mesmo tendo começado razoavelmente brincado. Eu consegui fazer uma board legal, fiz um campo legal, mas eu fiz um campo cheio de personagens pequenos, então não consegui agressivar do jeito que eu precisava para passar por cima. Até que em determinado momento eu consegui descer o Ivankov e com o Ivankov eu consegui descer o Karazu. Aí a coisa deu uma normalizada, porque daí eu comecei a tirar poder da Reiju líder, e aí eu consegui começar a bater, e chegou num ponto em que eu consegui vencer essa partida também. Uh, Aí um detalhe que aconteceu a mesma situação em que aconteceu quando eu enfrentei o LoL. Basicamente, eu tinha poder para dar todos os ataques que eu precisava, e ele tinha uma Reiju virada, né? E ele também tinha personagem o suficiente para dar todos os ataques que ele precisava para ganhar. Então o que que eu fiz? Eu bati, tirei todas as cartas de vida. Quando eu fui dar o último hit, eu bati na Reiju que estava virada para matar o último personagem que ele tinha, para que esse ataque não viesse em mim, né? Porque se ele resolvesse atacar, se ele de alguma maneira ele conseguisse parar o meu ataque, eu não conseguiria segurar a volta com as cartas que eu tinha na mão. Então, eu lembrei daquele conselho que eu ouvi do Gabriel lá na primeira partida e funcionou de novo. Depois que a gente terminou a partida, o cara que tava me enfrentando, né, meu adversário, ele chegou pra mim e falou: "Pô, cara, se tu tivesse dado aquele último hit na vida, tu teria ganhado, porque eu não tinha counter pra segurar." Aí eu expliquei toda a situação pra ele que tinha acontecido na primeira partida. Eu pensei, bah, se eu bato na vida e tu consegue segurar esse ataque, eu perco na volta. Então eu preferi jogar mais na segurança. Agora vamos ver a situação atual. Pessoal, basicamente assim. Aqui de Tapas formos eu, né? O Marx e o Vitor, né? Que a gente diz que é o nosso time de TCG, que a gente joga vários TCG aqui. É meus amigos que jogam aqui em casa, que a gente joga na casa deles. Porém, nós fomos, se descobrimos ali pela internet que teria esse torneio mensal na Apple Nerd. E acabou que a gurizada falou: "Bom, gurizada, eu tô afim de ir. Então vamos, né?" Aí eu fui de Belobet, né? O Revolution Army, né? Que é um deck vermelho e amarelo. O Victor, que foi com a gente, ele foi de Black Yellow Luffy,
né? Dos três irmãos ali, daquele último ST que saiu, que vinha os três líderes, né? E o Marx foi de Reiju, né? Azul e roxo, se eu não me engano. Como é que ficamos os resultados, né? Eu fiquei 3-1, né? Eu perdi a primeira partida pro Lau e ganhei as outras três, né? A primeira fase era 4 partidas de suíço, né? Tudo melhor de um, ou seja, uma partida única. E depois aqueles que vencessem, que ficassem no top 4, iam para um mata-mata com partidas melhor de três, ali, uma semifinal ali chaveada. Eu fiquei 3-1. O Vitor com Black Yellow Luffy ficou 2/2. E o Marx não foi tão bem, ficou 1/3. Mas assim, como vocês podem ver, eu não enfrentei muitos decks competitivos, assim, top competitivos. Mas tinham algumas coisas mais fortes. Mas como eram sorteios, a gente não podia escolher com quem a gente ia jogar. E também não ia adiantar muito, porque eu não conhecia ninguém, né? Pra escolher os adversários. Eu só tava torcendo pra não jogar contra a gurizada que viajou comigo. Porque eu já tô acostumado a jogar com essa turma aí toda semana. Então eu queria enfrentar umas pessoas diferentes. Mas assim, tinha Hannibal, tinha Gecko Moria, o Black Yellow Luffy que o Victor levou tinha mais um Black Yellow Luffy. A Reiju que o Marcos jogou tinha mais uma Reiju que foi a que jogou comigo. Tinha Arlong do Flamengo, Katakuri, Sakazuki, tinha Zoro Rush nesse torneio. Então, tinha uns decks melhores e, obviamente, deu a lógica, né? Eu terminei 3/1, né? Ganhei 13 e perdi uma. E aí, eu caí na bolha, né? Na bolha do One Piece, como eles chamaram lá na loja. Que significa isso? Basicamente, foi feita a tabelinha ali, e um dos caras ali que ganhou e passou em primeiro lugar para a segunda fase do torneio ganhou as 4 partidas que jogou. E aí ficou 4 jogadores com 3/1, incluindo eu, né? Uh, e aí eu fiquei empatado, né? Com o entre quarto e quinto lugar. Tinham alguns critérios de desempate, como todo torneio suíço tinha, mas mesmo após todos os critérios de desempate acontecerem, uh, a gente continuou empatado. Né? Então passou o primeiro, segundo, terceiro e eu e esse maluco em quarto lugar empatados. Como passou todos os critérios de desempate e não houve como diferenciar a pontuação minha para ele, o programa que fez o sorteio lá, que fez o chaveamento das coisas, ele faz automaticamente um sorteio para ver quem vai passar para a próxima fase. E nesse sorteio, o, o outro jogador foi sorteado e eu caí fora. Tá? Então, assim, uh, caí na bolha, não tô triste, não tô decepcionado, nem nada do tipo. Eu tô muito feliz por ter participado. Foi a primeira vez que eu participei de um torneio desses aí, né? Até porque não tinha. Aqui na nossa região não tem lojas que fazem esse tipo de coisa. Então, tô muito feliz por ter participado. Agradecer de coração a parceria de todo mundo que jogou, tá, pessoal? Eu fiquei lá até o final do torneio, até o momento em que saiu o campeão. Foi muito merecido mesmo ter o Gabriel como primeiro lugar, tá? E assim que possível, assim que eu tiver mais alguma novidade para contar para vocês no mundo do TCG, eu estarei trazendo para vocês, tá? Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixar aquele pedido para vocês, aquele review de sempre para vocês, né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Então, aquele abraço e eu fui.